Olá pessoal, vamos começar agora nosso estudo sobre as estruturas da população e nessa primeira aula nós vamos ver principalmente a representação dessa estrutura, ou seja, como que essa população ela está distribuída em relação à quantidade de pessoas por faixa etária, quantidade de mão de obra, tá? Essa população, como é representado. Primeira coisa, quando a gente estuda a representação dessa população, a gente vai entrar no estudo das pirâmides etárias. Tá? Que primeiro estudo você tem que entender que a pirâmide ela não é um símbolo fechado. O que é essa pirâmide, na verdade? É uma forma de representação e ela precisa ser lida como qualquer representação. Eu trouxe aqui um exemplo clássico de pirâmide para a gente começar a estudar. Primeiro, a gente tem que identificar os elementos dessa pirâmide, antes da gente entendê-la como um todo. Olha só. Primeiro, eu tenho aqui um desenho clássico de pirâmide. Na base da pirâmide, eu vou ter a indicação dos nascimentos. Por que a indicação do nascimento? Repara só uma coisa. A pirâmide, em relação à sua largura, ela indica a quantidade de pessoas. O que isso significa? Quanto mais larga essa pirâmide, maior é o número de pessoas. Já quando você olha ela verticalmente, ela está representando idade. Quanto mais alta a pirâmide, maior é a idade que nós estamos representando. Então você já começa a ler essa pirâmide de uma maneira melhor. Por quê? Você já consegue reparar que nós temos uma base larga em relação ao topo. O que você já começa a pensar nisso? Eu começo a pensar que esta pirâmide representa um espaço, um país, uma cidade, que ela tem o quê? Uma grande quantidade de nascimentos, só que conforme eu passar das idades, vê se você repara, eu estou tendo uma diminuição na quantidade de pessoas, até chegar a um topo com um número de pessoas muito, muito pequeno, certo? Então, olha só, vamos começar a nossa análise. Esse lugar, fatalmente, ele possui uma taxa de natalidade, lembra disso? A quantidade de nascimentos muito alta nesse lugar. Só que repare uma coisa, quando a gente sai da primeira idade para a segunda, existe aqui um vazio. E esse vazio aqui fatalmente indica as pessoas que morreram. Sempre isso? Na verdade, eu posso estar falando de uma população que migra, mas quando a gente fala da primeira idade para a segunda, ou seja, quando a gente ainda está falando de crianças, a chance de ser mortalidade, infelizmente, é alta. E aqui, obviamente, a gente está falando da mortalidade infantil. Então, se você reparar, eu tenho uma grande quantidade de nascimentos, só que essa grande quantidade ela vem acompanhada de uma mortalidade progressiva. Se você reparar, ela vai diminuindo cada vez que eu vou aumentando essa idade. Então, a gente fatalmente começa a identificar esse tipo de pirâmide. Que tipo de pirâmide? Base larga, porém com forte estreitamento até um topo muito menor que a sua base, a gente fatalmente está falando de um país pobre, de um país periférico. Mas a gente vai ver por tipo de país. O que mais você consegue tirar de uma pirâmide? O corpo da pirâmide. O que significa o corpo da pirâmide? A gente já aprendeu que a largura dela indica a quantidade de pessoas. Logo, olhando para o corpo da pirâmide, ou seja, olhando para a quantidade de jovens e adultos que eu tenho nesse país, o que eu consigo tirar disso? Eu consigo tirar qual é a projeção de mercado, qual é a projeção de mão de obra que eu tenho nesse lugar. Por quê? Porque essa mão de obra ela vai ser chamada de população economicamente ativa. E a gente vai ver exatamente o que é isso no próximo vídeo. Por enquanto, entenda uma coisa. Entenda a grande oferta de jovens e adultos como a minha quantidade de mão de obra. Certo? Subindo mais, indo para o topo, o que você percebe? Você percebe uma quantidade mínima de pessoas quando as idades são avançadas. Isso representa a expectativa de vida. Ou seja, qual é a idade média que as pessoas esperam viver? E essa pirâmide, obviamente, ela é separada em homens e mulheres. Você sabe que, por exemplo, o Brasil vem aumentando a sua expectativa de vida, os países da Europa têm uma expectativa de vida muito alta, o Japão tem uma expectativa de vida muito alta. Então, quando a gente começa a observar o topo desses países, você espera encontrar mais pessoas nessa faixa. Quando nós olhamos, por exemplo, para países da África, como Moçambique, como Serra Leoa, ou como olhamos para países da Ásia, como o Afeganistão, que tem uma expectativa de vida baixíssima, em torno de 44, 42 anos. Isso aí é muito complicado. Quando você analisa o topo da pirâmide desses países, você espera que ele seja extremamente fino devido ao alto grau de mortes, certo? Vamos agora olhar a pirâmide por exemplos clássicos. Como assim? Eu tenho 3 clássicas formas de pirâmide. Vou desenhá-las aqui para vocês. Vamos olhar. Primeiro, essa pirâmide que a gente já estudou, típica de países periféricos. Como assim? Eu tenho esse formato piramidal clássico, com grande natalidade, grande mortalidade e uma menor expectativa de vida. Certo? Esse é o exemplo clássico de país
com condições precárias, que a gente chama de países periféricos ou países pobres, certo? Quando eu olho aqui no meio, eu tenho aqueles países emergentes. E aí isso é uma quantidade sensacional de pessoas que você começa a reparar em que faixa. Repara, quando a gente compara do primeiro para o segundo, existe uma queda da natalidade, mas eu ainda tenho uma natalidade muito alta. O que muda de verdade do periférico para o emergente, ou aquele semi-periférico, é a mortalidade. Repare como é que a distância entre os degraus ela é muito menor, assim como a quantidade de pessoas no topo é maior. Quando eu falo de um país emergente, o que a gente repara? Que eu continuo com a natalidade alta, ou seja, uma característica típica de áreas mais pobres, áreas rurais, porém a qualidade de vida tende a melhorar, ou os subsídios para melhorar a saúde estão presentes. Por quê? Porque eu percebo que a mortalidade ela tem uma queda. A gente já começou o estudo de pirâmide, o que você já percebe? Que os países emergentes tendem a contar com uma grande população economicamente ativa, ou seja, uma grande quantidade de trabalhadores, uma grande quantidade de mão de obra, e essa mão de obra, potencialmente, ela é um mercado. Isso é uma outra dúvida. Por exemplo, por que as pessoas às vezes chamam de mercado, às vezes falam que é potencialmente um mercado? De forma mais simples possível, entenda da seguinte maneira. Não fiquem ofendidos com a minha capacidade de desenho. O que é isso? Isso é gente, certo? Isso é pessoa. O que faz essa pessoa virar mercado? Concorda? De maneira geral, eu entendo o mercado quando eu tenho um trabalhador assalariado, quando ele recebe dinheiro, quando ele tem capacidade de consumo. Agora você entende, por exemplo, por que a população chinesa ela é a maior do mundo, porém a China não tem o maior mercado consumidor do mundo. O maior mercado consumidor americano. Por quê? Porque eu tenho um grande número de pessoas com renda, certo? Hoje, você está mais gente ou você está mais mercado? É triste a situação, né? Mas olha só, vamos voltar. Esses países emergentes contam com grande mão de obra e mercados consumidores em potencial também fortíssimos, certo? Por último, analisemos aqui as pirâmides de países centrais, ou os ricos. O que você repara? Primeiro, uma queda forte da natalidade, tá? E você percebe que isso aqui é uma nova tendência, porque vê se você enxerga comigo que isso vem acontecendo de forma mais grave cada ano que se passa. Ou seja, eu tenho um comportamento que vem se repetindo e a natalidade vem diminuindo. O que isso significa? Que os países ricos eles tendem a entrar em problemas como falta de mercado, falta de mão de obra e principalmente crise previdenciária. Por que crise previdenciária? Porque no passo que a natalidade diminui, se você reparar, eu tenho uma mortalidade muito baixa e uma grande expectativa de vida, um grande número de pessoas em idades mais avançadas, certo? Outro fator importante que a gente deixou claro aqui, as pirâmides elas não precisam ser herméticas, elas não precisam ser corretíssimas. Por quê? Porque cada lado indica o comportamento de um sexo. Por isso que as pirâmides elas podem indicar outras coisas. Vou dar um exemplo rápido para vocês. Imagine que em alguma prova cai uma pirâmide mais ou menos assim, com esse comportamento aqui. O desaparecimento, e eu indico para você que esse lado aqui é o lado masculino. O que você repara nesse exemplo rápido que a gente fez? Eu tenho um déficit enorme de pessoas do sexo masculino em idade adulta. Isso aqui fatalmente significa para a gente uma situação de guerra. Você compreende? Por quê? Uma população adulta masculina foi à guerra e, infelizmente, deve ter falecido, por isso não retornou. Então, quando a gente representa essa população, isso aparece. Por isso que os lados não são perfeitos, certo? Agora você já é capaz de adaptar e interpretar qualquer tipo de pirâmide. Até a próxima.